Vamos lá, Salmo de número 126. Quem achou, diga amém. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Esse aqui é um salmo, entre vários outros. E falar de salmo é interessante porque nós temos diversos salmos no decorrer da Bíblia Sagrada. Nós temos Davi, que é o principal. Quando fala de salmos, não tem como falar de salmos sem falar de quem? De Davi. A gente já lembra de Davi. Só que equivoca se você só ele escreveu salmos. Não foi. Asaf também escreve salmos. Aliás, eu sou fã de Asaf. Os coraitas, ou os filhos de Coré, também escrevem salmos. O filho de Davi, Salomão, também escreve salmos. Muita gente escreve salmos. Só que tem uma galera que a gente vai chamar de órfãos ou anônimos, que são pessoas que escreveram salmos, marcaram uma história, só que a gente não sabe quem são eles. Só que mesmo assim eles escreveram salmos. Esse salmo aqui, do número 126, faz justamente parte desse grupo. Aqueles que são anônimos, aqueles que a gente nunca vai saber o nome de quem que é. Só que ele tem algumas considerações. Primeiro quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, só uma explicação básica aqui, quer dizer que eles estavam em um lugar e foram para outro. Estávamos como os que sonham. Parece-me que eles estavam desejando que algo acontecesse e então aconteceu. Mas foi tão bom essa coisa que aconteceu, que parecia que eles estavam sonhando, acordados. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, olha só, eles ficaram muito felizes, mas não eram eles que falavam isso. Ficou tão top a história que as outras nações, os outros grupos, as outras pessoas, os outros povos olharam para a realidade deles e diziam: olha, Deus fez. Não, eu vou de novo. As nações olhavam a realidade e diziam assim: Deus fez. Foi Deus quem fez. Sabe o que é mais interessante? Que não é só Deus fazer. As pessoas diziam: grandes coisas fez o Senhor por esses. Aí eles ouviam e aí falavam: grandes coisas realmente fez o Senhor por nós. Aí eles começam a conversar entre eles. E por isso estamos alegres. Tem alguém alegre aqui? Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Depois a gente conversa sobre isso. Agora que é interessante, o que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Tem muita gente que quer ficar alegre, mas não quer derramar lágrima. Aí fica difícil. Para ficar alegre tem que derramar lágrima primeiro, tá? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, mostra movimento na ida e na volta. Olha que interessante, é na ida e na volta. Aquele que leva a preciosa semente, então é alguém que está levando semente para plantar. Porque ninguém leva semente apenas para levar, está levando para plantar. Só que ele leva chorando. Olha que interessante, o fato de ele levar chorando não quer dizer que ele deixa de levar. A própria frase já diz, parece um pleonasmo, é redundante. Ele está chorando, mas ele não deixa de levar a semente. Ele está chorando, mas vamos contemporaneizar? Ele está chorando, mas não deixa de servir. Mas não deixa de cultuar.
Ele está chorando, mas não deixa de levantar a mão, de glorificar, de exaltar. Ele está chorando, mas ele continua em movimento. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, aí diz, com certeza, é uma certeza, ele vai voltar, não trazendo um molho e um feixe, mas vários molhos e vários feixes. Um dia, o telefone do céu toca. E quando toca, Deus atende. O que aparece no telefone não é uma mensagem importante. O que aparece no telefone é choro, tristeza, angústia. A notificação no Instagram do céu aparece. Deus vai lá e aperta. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aí ele vê choro, tristeza. Tá, eu não sou vidente, mas eu já devo imaginar o que você está pensando. Pastor meio maluco, lê um texto e está falando outra coisa. Sim, estou em Êxodo 1. Porque senão você não consegue entender o que está acontecendo aqui. No livro do Êxodo, basicamente é isso. É só clamor, é só choro. É basicamente uma tensão, é um mundo de tensão. Quando você observa isso aqui, parece meio estranho, por quê? Não parece o mesmo livro que termina. Qual livro? O livro do Gênesis. Como assim? O povo de Israel está no Egito, quando você olha no final do livro do Gênesis, de qualquer maneira. Como? De maneira incrível, honrados. Lembra de José? Governador, top demais. Agora, o que acontece? Que acaba o livro do Gênesis assim, eles dominando as melhores terras, os melhores caminhos, os melhores momentos, as melhores situações, as melhores organizações, sendo líderes. E agora no livro do Êxodo, aí aparece, e aí sobe um faraó no Egito que não conhecia José, eles estão sendo escravizados. Oi, o que está acontecendo? É que na verdade, um milagre com relação a José, para José ter sido governador, já vou te falar e liberar essa palavra para você, um milagre é maior do que você pensa. O milagre de José ter sido governador no Egito não foi apenas um faraó que disse assim, ó, você vai ser governador. Deus mexeu na história da humanidade. Não entendi. Se eu perguntar aqui agora, nesse exato momento, quem é latino aqui? Todo mundo vai levantar a mão. A não ser se tenhamos aqui algum americano. Mas geralmente, todos vão levantar a mão, por uma questão óbvia. Abaixo da linha do Equador, todos nós somos latinos. Quem que é o faraó da época de José? Ele não é de sangue egípcio. A história vai me dizer que ele é Íquito. O que acontece? O povo Íquito, lembra de Sem, filho de Noé? Pois é, Sem, da mesma linhagem de Sem, vem esse povo chamado Íquito. E também vem um povo chamado os hebreus, que você conhece. Então, na verdade, eles são parentes meio que distantes. Aí o que acontece? O maior milagre não foi José ter sido governador. Foi Deus ter trocado a dinastia do Egito para receber José e transformar ele em governador. Deus vai fazer isso na minha e na sua vida, tá? Ele vai mexer com a geografia, com tempos e realidades, só para nos favorecer, se assim necessário for. É uma questão óbvia. Mas, senhores, não existe bem que dure para sempre. Eu disse que ele não tem sangue egípcio. O tempo vai passando. E aqueles de sangue egípcio, onde ficam? Eles existem ainda. A história vai dizer, o nome de um chama Amose. Esse Amose, em todo momento ele fica pensando, um dia eu vou arrasar com essa casa Ixa, e então a gente vai voltar com a dinastia de sangue puro, sangue real, sangue egípcio. Não se passou muito tempo. Esse Amose vai lá na casa de Faraó. E aí eu estou entre o quê? Entre o livro do Gênesis e do Êxodo. No meio, onde não tem livro nenhum. É isso que eu estou falando aqui agora. Ok? Aí você vê que ele entra lá e ele era tão bonzinho, que aí a história vai dizer que ele joga bebê para cima e apara no punhal. Não tem sangue egípcio? Deve ser arrasado. Tem que matar. E eles tomam o poder de volta no Egito. Você imaginou por que o ódio com os hebreus? Eles odeiam os hebreus. O tempo continua. E agora o faraó do Êxodo é o faraó Tutmoses I. Ele tem uma filha. Quem que é a filha? Que aparece em Êxodo capítulo 1 para você. A filha de Faraó. O nome dela
Hatshepsut. Ela casa, não tem nenhum filho. A arqueologia mostra uma menina, essa menina desapareceu. No Egito não governa quem é mulher. O que acontece? O casamento dela é uma porcaria. Porque ela é a filha legítima, só que ela se casa com um primo distante, que é Tutmoses II. Casamento arranjado, arranja amante. Ele se apaixona por Ísis. E com ela ele tem filho. Qual o nome do filho? Tutmoses III. Só que essa daí é amante. E a Hatshepsut é a filha real. Como pode a filha real, sangue puro, não ter filho? E aí o que acontece? Ela começa a orar aos deuses. Só que enquanto ela ora aos deuses aqui, existe uma Joquebede orando aqui. A Hatshepsut, ela quer um futuro faraó. Deus quer um libertador. A Hatshepsut, ela quer um futuro faraó. Deus quer alguém que vai transformar a nação do Egito de maneira incrível. A Hatshepsut quer um faraó, mas Deus quer transformar a história. Deus, pode dar filho, fica à vontade, é muito parecido com Ana, né? Só que aí sai o decreto. Qual é o decreto que vem? Toda criança do sexo masculino pode matar. E agora, como é que fica? Agora deu ruim. Ela consegue esconder por 3 dias. Agora não dá mais tempo. Só que aí vem a primeira palavra para você. Nem tudo é para Deus fazer. Tem coisa que é para eu e você fazer. Eu gosto de falar isso aí. Entenda que o processo está no âmbito humano. O propósito está no âmbito divino. Processo é coisa de homem. Propósito é coisa de Deus. Para realizar propósito, Deus faz uso do quê? Do processo. Qual que é o processo? Ter o filho. Qual que é o processo? Passar apertado. Qual que é o processo? Ser difícil, ser complicado. Mas qual que é o propósito? Libertação. Líder, um Moisés. Alguém que vai libertar o povo do Egito. A grande consideração aqui, estamos caminhando. O que nós temos aqui então? A gente tem alguém que tem um filho. Primeiro tópico da minha mensagem. Repita após mim. Seja estratégico. Eu quero crer que numa noite como essa, Deus vai te dar estratégia. Você precisa tomar decisões amanhã, na terça, na quinta, eu não sei. Mas você precisa ser estratégico. Você veio hoje dizendo, Senhor, eu preciso de uma resposta, de uma direção. Já vai a primeira direção para você e é o primeiro tópico da minha pregação aqui. Seja estratégico. Diga para uma pessoa do seu lado, seja estratégico. E eu vou provar para você que ela foi muito estratégica, sabe por quê? Porque a Hatshepsut, ela quer o quê? Ela quer um filho. E aí Joquebede sabe que ela se banha em qual rio? O rio Nilo, ok? Ela está se banhando no rio Nilo, sempre no rio Nilo. Só que aí ela tem que se desfazer desse filho, porque senão ele vai morrer. Como que acontece então para se desfazer desse filho? Claro, pega ele, filha. Coloca, betuma, vamos lá, vai dar trabalho, tá, gente? Mas para o seu milagre florescer, você tem que betumar mesmo, tem que gastar tempo, fechou? E aí ele vai betumar, vai preparar todo o lugar, o caminho certinho, coloca no rio Nilo e vai seguindo, até o quê? Até chegar na princesa. Olha só, ela não pode ter filho. Quando ela vê um bebê no rio Nilo, o que você acha que ela pensou? Você conhece o texto bíblico? Se no Nilo, o rio, tem uma divindade que se chama Hapi, ela achou que era presente de quem? Do Deus Hapi. Deixa pensar que é presente dos outros, não tem problema. O importante é que Deus está movimentando Moisés. Mas e o crocodilo do rio Nilo? Não tem problema, é Deus que está movimentando Moisés. Ah, mas e as grandes ondas? Não tem problema, é Deus que está movimentando o seu Moisés. Ah, mas está difícil, estranho, pastor, fica tranquilo. Está sendo movimentado. Vão achar que é presente dos deuses. Deixa achar, é condução do Deus Yahvé. O Deus que é Deus no céu, Deus na terra, que controla o universo, que conhece o futuro, que está com você no seu presente, que luta as suas guerras e entende as suas demandas. Deixa pensar. Ela foi estratégica. Engraçado que a gente não para pensar nesses detalhes.
lembre-se que o processo é humano, mas o propósito é divino. Para toda luta existe o processo, mas também existe um propósito. Quem está comigo, diga amém. Segundo tópico da minha pregação: seja confiante. Como assim? Você já sabe da história. Moisés cresce, faz um estrago no Egito, sai do Egito. E então nós chegamos onde? Fora do Egito nós estamos. Eu convido você hoje a pensar comigo historicamente. Sai de lá agora, saiu do Egito. O que precisa para legitimar uma nação? Repita após mim: uma carta magna. Não, mais forte, uma carta magna. O que é isso aí? É uma constituição. Pronto, o povo saiu do Egito. Só agora precisa do quê? De uma carta magna, uma constituição, leis para eles seguirem. E sim, invejo de vocês, senhores. Vamos ficar invejosos aqui agora. Mas sim, é o mitzvot que a gente conhece hoje. Não são 10 leis. Não são os 10 mandamentos. São 613 leis. Deus começa a colocar ordem. Estão fora do Egito? Vamos lá, 613 leis. 613 leis no livro de Levítico. E mais 10 mandamentos que acontecem onde? Em Êxodo 20. E é repetido em Deuteronômio 5. Os 10 mandamentos. Eu quase desanimei quando eu vi isso aqui. Quando eu fui estudar sobre isso aqui, eu fiquei muito preocupado. Por quê? Eu estava na antiga escola bíblica dominical, a falecida, que agora a gente tem a EDP. Na falecida escola bíblica dominical, a gente decorava os 10 mandamentos. Lembra da professora? Primeiro mandamento. Aí você decorava, que coisa incrível. Conhece os mandamentos do Senhor? Sem decora e salteado. Aí depois, quando a gente vai para o seminário, a gente fica mais velho. Dizem que quando a gente fica adulto, é mais chato mesmo. A vida fica difícil, né? Porque quando criança eram só os 10 mandamentos. Mas aí quando vai para o seminário, você fala, são 613. E dizem por aí que alguns judeus têm decora isso aí na cabeça, tá? Com quantos anos? Com 13 anos. Que leis são essas? Leis cerimoniais, civis e morais. Por isso que é o livro menos assistido da Bíblia. Todo mundo faz devocional, mas dificilmente usa o quê? O livro do Levítico. É o açougue da Bíblia. Por que você não entendeu? Sabe por que você não entendeu? Agora eu vou me defender. Porque você não lê ele. Eu sei, mas eu te entendo. É só sangue do começo ao fim. É só regra. Para você errar, você vai para a direita. Se para acertar, vai para a esquerda. Se é para ficar doente, toma isso. Bebe aquilo. Dá 5 passos. Dá 6 passos. Tudo regra. É uma coisa estranha. Livro do Levítico. Regra para tudo. Chega em Levítico 25. Existe uma regra. Vocês trabalham 6 anos. E no 7º ano, vocês não precisam trabalhar. Por quê? Porque sou eu quem cuido de vocês. Vocês vão trabalhar durante 6 anos, fiquem tranquilos. Alguém vai indagar a Deus, Deus, espera aí, mas aí no 7º ano a gente faz o quê? Só descansa. Espera aí, Deus, quer dizer que a gente trabalha 6 anos, chega no 7º, qual que é a garantia que a gente tem que descansar? Aí Deus dá uma resposta incrível, a lei é essa. Eu não estou perguntando a opinião de vocês. Eu estou falando que é para fazer assim. O que, Deus? Então vai lá, fala aí. Trabalha 6 anos. No 7º ano você descansa. Porque a terra vai produzir o dobro. Porque eu assisto vocês. Como assim, pastor? É que debaixo de uma direção de Deus, enquanto você dorme, Deus trabalha. Você veio aqui em busca de algo para você. Eu vou dizer para você hoje, só uma vez, tá? Descansa, porque enquanto você dorme, debaixo de uma direção de Deus, que está vindo do altar nessa noite para você, não, só para quem acredita, está vindo aqui do altar para você nessa noite, enquanto você dorme, você está dando lugar para Deus trabalhar. Posso te falar o que acontece quando você dorme? A medicina vai explicar o que acontece quando você dorme. Só não aconteceu com a minha esposa. Porque a minha esposa dorme bastante, mas não aconteceu muito com ela. O quê? Quando você dorme, você cresce mais. A maior e a mais linda baixinha do mundo. Você ficou na Thaís e perdeu a aplicação. Eu vou de novo. Quando você descansa, Deus trabalha e faz você crescer.
Porque descansar com a mentalidade de Deus é crescimento para todo aquele que serve, que entende o propósito, que está alinhado com a direção, que entende que Deus existe uma promessa sobre a sua vida. E se faz necessário entender que há momentos que você vai precisar pegar um colchão, estender mesmo, jogar lá o travesseiro. Ah, mas Senhor, eu não vou me preocupar mais. Não precisa se preocupar, porque já tem alguém que se preocupa com você. Como? O Deus de Israel, que determinou uma palavra, determinou uma vitória sobre a sua vida, e entende que enquanto você descansa, você está crescendo, 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 crescendo. Aí tem uma consideração importante, isso parece muito com o quê? Com a massa de pão. O que é a massa de pão? Reparou a referência? Pastor, mas eu estou apanhando. Quanto mais batem na massa de pão, quanto mais bate na massa de pão, ela cresce. Como que funciona a vida cristã? É ferro afiando ferro. Você se afia e se parece mais com Jesus. Você apanha, se parece mais com Jesus. Deus está moldando o seu caráter nessa noite. Deus está moldando o seu pensamento, as suas ideias. Entenda, existe um futuro. Eu gosto de falar isso. E aí você completa. Existe um futuro e Deus já está lá. Existe um futuro e Deus já está. Eu estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus. 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 Deus, a gente não vai ter resultado. Quem manda na plantação sou eu, diz o Senhor. Deus, eu não vou ter a promoção. Quem manda na sua história sou eu, filho. Eu te trouxe aqui para te falar que quem manda sou eu. Quem arquitetou o projeto sou eu. Deus, eu acho que vai dar ruim. Não vai dar ruim, filho. Quem manda sou eu. Na hora quando precisar de água eu falo, água, vem. Na hora quando precisar de vento eu falo, vento, vem. Ah, meu filho, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento alguém está desesperado no meio do barco. Jesus, está estranho, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Ah, Jesus, o que Jesus está fazendo? Ele está dormindo. Enquanto a tempestade está acontecendo. Enquanto a sua tempestade acontece, para Deus não significa quase nada. Porque Jesus levanta e diz, ô mar, aquieta. Vento, aquieta. É que eles são inanimados, mas se eles tivessem ânimo e verdade, rolaria uma conversa entre eles. Você consegue imaginar? Vamos entrar agora no mundo das conversas? Meio novela agora, tá? Vai lá para os agudos agora. Vai para os agudos, vai lá. Mais agudo. Aqui para o agudo. Aquieta. O mar. Oi? Aquieta. O mar. Oi? Aí fala com o vento. Ô vento, você lembra dessa voz? O vento. Não lembro não. Eu vou te lembrar dessa voz. Que voz que é essa? É a voz do haja. A mesma voz que disse haja e tudo se fez. É a mesma voz nessa noite para a sua diversidade dizendo aquieta-te. Aquieta-te. Segundo tópico da minha pregação. Seja confiante. Repita após mim, seja confiante. Confia, confia, confia. Vai dar bom, confia. Infelizmente eles não confiaram. Não acontece comigo com você às vezes? Sabe o que eles pensaram? Olha a inteligência. Eu não culpo. Às vezes a gente faz assim também. Olha a inteligência deles. Deus falou para nós trabalharmos 6 anos. No 7º, a terra produziria o dobro. Quer dizer que se nós trabalharmos no 7º ano, se a terra produziria o dobro sem a gente, com a gente vai ser mais ainda. Mas que povo burro. É Deus que deu a ordem. Isso mexe com a intelectualidade, é um suicídio intelectual. Tá bom, podem trabalhar. E eles trabalharam, e trabalharam, e trabalharam, e trabalharam, e trabalharam. E se passou 490 anos.
490 anos, existe uma contabilidade no céu, gente. Sabia disso? Deus fez o cálculo. E a cada 6 anos que o 7º eles trabalharam, Deus foi ticando lá no céu. Pastor, você está falando heresia. Não, é 2 Crônicas mesmo, capítulo 36, versículo 20 e 21. Só você ler depois. Deus fez o cálculo. Jeremias profetizou: eu vou pegar essa galera aí e vou levar para cativeiro durante 70 anos. Por que 70 anos? Porque dentro de 490 anos, a cada 6 nasce um 7. Pega esse 7, faz o cálculo, dá 70 sábados, anos sabáticos. Tenho que te falar aqui, não permita que a avareza, ou os desejos, ou os prazeres, façam você tomar de repente decisões que não é necessário. De repente é aquele pecado de estimação. De repente aquele não que você precisa dizer. Deus está dizendo isso para você também, sabe por quê? Porque até o Sérgio que a Thaís conhece, é o que eu permito que ela conheça. Só quem me conhece é Deus 100%. Deus vai para você, marido, para você, esposa, onde o seu cônjuge não vai. E foi uma palavra liberada, dizendo como deve caminhar. Sabe o que eles fizeram? A aliança. Eles tiraram a aliança. Como é duro quando eles tiram a aliança. E agora o negócio pega. Evil-Merodach. Reino do Norte nem existe mais. 722 a.C. já acabou. Os assírios foram lá e arrasaram tudo. Estamos agora no século 6, século 5 a.C. Só sobrou o reino de Judá. Evil-Merodach, a gente não consegue saber exatamente quem é essa pessoa. Uns vão dizer que ele é o filho mais velho de Nabucodonosor, outros vão dizer que ele é irmão, outros vão dizer que ele é capitão do exército de Nabucodonosor. É estranho, a história vai brincar com isso aí, mas de uma maneira clara. Ele foi enviado para quê? Para pegar o pessoal em cativeiro e levar para a Babilônia. Você lembra dessa história? Até quem era sangue azul não escapou. Lembra de Ezequiel? Ah, você é Ezequiel, você é parente do rei. Ah, top. Vai lá para o Rio Quebar. 70 anos de escravização. 70 anos de escravização. Por quê? Porque não obedeceram uma ordem. Tiraram a aliança do dedo e disseram: Senhor, mais vale outro relacionamento do que contigo. E não é à toa essa palavra nessa noite, porque existem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão. De repente é sobre batismo, de repente sobre aceitar Jesus, voltar para Jesus, e a aliança precisa reatar. Existe uma aliança direcionada aqui. De repente uma decisão extrema que você precisa tomar. Aliança, olha para a aliança. Veja o que Deus já falou, que Ele prometeu, uma questão óbvia. Mas não permita que Evil-Merodach chegue primeiro. A situação só piora. O tempo passa, não é Nabucodonosor que está mais. Agora é Belsassar. Belsassar é tão bonzinho que até trocar o nome dos meninos ali trocou. Lembra disso? Sadraque, Mesaque e Abednego? Pois é, não é o nome deles não. Porque eu vou mexer com a identidade de vocês. Eu vou tirar isso aí de vocês. E é isso que as vozes e o mundo faz com a nossa vida. É isso que o depois do culto, eu gosto de falar isso, é isso que o depois do culto faz. Essa bagunça, esse burbulho, as tomadas de decisões, coisas estranhas. Isso aí faz a gente sair do caminho. Mas posso te falar, permaneça fiel quando tudo estiver dando bem. Não é ruim. A gente tem um ótimo senso de humor. Às vezes quando está ruim a gente ora demais. Quando dá bom, mas Deus leva em conta isso. O tempo passa. Eu sei que doeu um pouquinho, mas faça isso aqui comigo, ó. Ufa. Não existe dor que dure para sempre, senhores. Esse povo está orando e dizendo: Deus, a gente já aprendeu. 70 anos, pô. A gente sofre aqui, ó, trabalhando, escravizado, sem receber salário. Oh Deus, eu acho que já deu. Tá ruim demais, Deus, nos ajuda aí. Eles começam a clamar. Ei, lembra como eu comecei essa pregação no direct do céu? Parece que algo acontece. Uma outra notificação vai chegar lá, com o mesmo ideal. É choro, é lágrima.
Parece que o céu está de bronze. Já fez essas orações que parece que a sua oração não passa do teto? É quando o céu está de bronze. Mas não é que o céu esteja de bronze que ele não esteja te vendo. Não existe mal que dure para sempre. E qual que é essa questão aqui? A questão é o final. Como assim? Simples. Quando toca no que é sagrado, aí Deus se levanta do trono. Sabe o que é complicado mexer comigo, com você? É que nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. Ninguém mexe com a gente, fica barato, não. Esse Belsazar aqui, ele deu de louco. Do nada ele tem uma ideia, ele fala: meu pai foi mal, eu consigo ser pior. Vou fazer uma festa. E nessa festa, eu quero me servir dos judeus. Pastor, você está inventando? Não, varão, fica tranquilo, aqui não tem heresia, a igreja da palavra. É Daniel capítulo 5 que eu estou narrando aqui. E ele prepara uma festa. E nessa festa, está tudo andando muito bem, só que aí ele pega pesado. Como assim? Ele vai dar uma ordem. Peraí, gente, eu não quero beber apenas o vinho, eu quero beber vinho em taças sagradas. Como assim? É, taças sagradas, mas não são as nossas, não. É o povo dessa galera aí, ó, dos judeus que estão há 70 anos me servindo aqui. Tem certeza? De repente alguém, olha, você vai mexer com... Tem medo não. Pega lá. Daniel capítulo 5 vai dizer que ele vai lá, através dos seus mandados, e então traz taças. Aquelas taças que estavam no templo em Jerusalém, que era para glorificação e exaltação de Deus. Mais do que isso, ele vai pegar e vai dizer: agora a gente vai adorar quais deuses? Os deuses de ouro, de prata, de bronze, de pedra. Com essas taças na mão, tirando selfie e postando. E vamos ver como é que fica essa galera toda aí nos olhando aqui. A história vai dizer, vou dizer pela terceira vez, a história vai dizer, por que eu estou dizendo isso? Senão você vai sair daqui e falar: o pastor da DVEC disse que a Bíblia disse. Não, não estou dizendo que a Bíblia disse. A história disse que falhavam as barbas deles. Quer mexer na honra de judeu? Mexer na barba. Falem as barbas deles, para se aparecer aqui meio liso. Enquanto você estiver sob pressão, vou te dar um conselho. Porque essa batalha aqui, você não vai vencer com espada. Eles começam a orar: Deus, sério? Para sempre isso aí? Eu começo a sentir um cheiro de vitória, gente. Eu começo a sentir um cheiro de aplicação incrível para a nossa vida hoje. Deus, até quando? Deus, a gente já entendeu, a gente já se arrependeu, a gente quer colocar a aliança no dedo novamente. A gente quer voltar novamente um contato contigo. A gente quer falar com o Senhor como nunca nós falamos antes. Nós entendemos, eu sei que o livro do Juízes está aí para narrar, você sabe. E se levantava um juiz, voltava a visão a Deus. Daqui a pouco iam após outros deuses, e outros deuses, e outros deuses. Chega, a gente não quer mais isso, Deus. A gente já entendeu. Mal sabiam eles que lá atrás, como assim? Isaías, capítulo de número 45. Você tem uma referência incrível. Deus vai falar com alguém que nem conhecia o povo de Judá, gente. Ele nem conhecia o povo de Judá. E Deus do outro lado, vê o povo sofrendo. Chega nesse homem e diz, começa o capítulo: Ciro. Oi? Não estou inventando não, Isaías capítulo 5, capítulo 45. Ciro, oi, você não me conhece, mas eu te levanto para abater as nações. Existe um grupo que você também não conhece, mas é esse grupo aí que eu estou te levantando para libertar. Deus já está lá na frente, só que é incrível. Só que aí, Ciro não é escolhido, não é nada. Sabe qual o título que Deus dá para Ciro? O mesmo título que ele dá para Jesus. Ele diz assim: Ciro, meu ungido, Mashiach, que é aquele que é ungido, o próprio Cristo. Ele diz: eu tomo você pela mão direita e eu te conduzo. Que coisa estranha é essa? Por que tomar pela mão direita e te conduzir? Porque quando eu caminhar com você, Ciro,
Os ferrolhos que tiver que ser quebrado, quem vai quebrar sou eu. As portas que tiver que serem abertas, quem vai abrir sou eu. Aquilo que precisa ser resolvido não é você que resolve, eu só te conduzo. É a mão direita, perceba, a mão direita, sabe o que é mão direita na Bíblia? Mão direita é lugar de honra. Judeu oriental não fala de lado esquerdo. Lado à esquerda não presta. Deixa quieto. Não é isso, senhores. Bom, tá ao vivo, então vamos lá. Biblicamente, a esposa de Jacó, ela dá um nome para o filho, Benoni, filho da mão esquerda. Jacó, não, isso é maldição, vai ser Benjamim, filho da mão direita. Foi cantado aqui, 1000 cai ao 10.000 a sua. Percebeu que esquerda não é falado? Não, gente, não é brincadeira não, isso aqui é exegese, a gente está fazendo uma exegese bíblica aqui. É uma interpretação do texto, é real, isso aqui é real. Quando você cumprimentar um oriental, por favor, não dê a mão esquerda para ele. A mão esquerda é a mão da limpeza. O pastor Henrique falou recentemente isso aqui. A mão direita é a mão da honra. Você ficou na história e perdeu a aplicação. Vou de novo. Enquanto você se preocupa, Deus te toma com mão de honra. Só que Ele não apenas te toma, olha o que Ele fala, eu te conduzo. Eu te conduzo. Porque caso você não consiga, não tem problema, tu está comigo? Quem está com Deus tem tudo. Deus eu não aguento, Deus eu não aguento, Deus eu não aguento, Deus eu não aguento. Tomando vinho no sagrado. Aparece na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Repita após mim, mene, mene, tekel, parsim. Aprendeu a falar aramaico. Está na Bíblia, é o que aparece lá. O texto de Daniel 5 diz que as pernas, depois você vê na sua casa, as pernas do rei Belsazar batiam uma na outra. Ele tremia, que é isso que está acontecendo? Se eu estivesse lá eu diria, é que o meu Deus está agindo, só isso. A perna dele bate uma na outra, e ele começa a dizer, aquele que decifrar o que está escrito aí, eu mesmo, vou colocar um manto vermelho, vou colocar uma corrente de ouro, e você vai tomar conta de 1/3 do meu reino. Os caras vão lá, eu acho que é isso, não dá. Aí vem a mãe, a rainha, e fala, filho, nenhum deles vão conseguir decifrar. Sério, nenhum deles vão conseguir decifrar. Como assim? Não vai. Só que tem um. Porque para cada aprovação Deus levanta um profeta. Eu quero ser profeta na sua vida nessa noite. O seu final ainda vai ser um final feliz. Vai ser um final feliz. Peraí, é uma questão simples aqui. Deus, como é que é essa parada aí? Simples. A própria mãe diz, filho, na época de seu pai, existia um aqui, que habitava nele, o Espírito dos deuses. Qual é o nome dele? Daniel. Esse é capaz. Então manda chamar. Quem que é isso aí? É aquele que você trocou o nome. O nome dele agora é Beltesazar. Chama ele lá, mãe. Daniel vem. Aí ele vem aquele discursinho mole, né? Então, Daniel, se você primeiro, e aí fica spoiler para você que está em casa, para você que está aqui, tem uma pregação do nosso pastor Henrique, numa santa ceia, ele falando sobre, és tu aquele mesmo Daniel? Procura lá depois, está no YouTube. Aí tu vai entender esse mistério, tá ok? Fecha aqui e volta para cá. Ele olha e diz, és tu aquele mesmo Daniel? Ele diz, sou eu. E ele dá uma lacrada incrível, você está querendo bancar seu pai? Sabe onde está seu pai? Seu pai está com os jumentos monteses. Foi tentar fazer algo parecido igual você, ficou igual bicho, igual animal. Não precisa me dar corrente, não precisa me dar manto vermelho não, não precisa me dar 1/3 do seu reino não, mas eu vou dizer o que quer dizer isso aí, tá? Primeira consideração que você não pegou, a mão que aparece é a mão de um morto. Já estava dizendo, alguém vai morrer aqui. Começa por aí. Mene, calculado foste os seus anos. E Deus decidiu dar cabo deles. A perna dele batia. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Parsim, na versão NVI diz Pérez.
o seu reino será dividido entre os medos e os persas. O livro de Daniel, capítulo 5, diz no último versículo que naquela mesma noite, Belsazar morre. Posso fazer um ato profético aqui? Amém ou não amém? Levanta a sua mão. Enquanto eu digo o que vai finalizar na sua vida e o que vai finalizar, tu vai dizer mene, mene, porque Deus deu cabo hoje, em nome de Jesus. Deus calculou hoje e disse, acabou hoje. Vamos lá então? Você vai dizer mene, mene, e eu digo aqui o que vai finalizar aí na sua vida hoje. Tristeza, mene, mene. A angústia finaliza hoje. A alegria que foi embora, seus sonhos e seus projetos que estava tudo bagunçado, reorganização que estava estranha, mene, mene, tekel, parsim. Tenho 3 minutos. E você deve estar pensando, poxa pastor, você leu o Salmo 126. Tem tudo a ver. Um poema, uma aliança, um relacionamento. Os medos e os persas, eles entram por meio do rio. E eles dominam a Babilônia. Os medos e os persas, você não entendeu essa lógica? Era intransponível. Entrar na Babilônia não faz sentido, sabe por quê? É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tem um jardim suspenso. Como é que você entra lá? Lembra que eu falei que essa prova aí tu não vai vencer com espada? Tem uma ferramenta que tu vai utilizar para vencer, mas eu só respondo se você perguntar o que é. Pá. O que é pá? É para cavar. Cavar em intimidade. Cavar em oração. Cavar na palavra. Cavar. Cavar. E quanto mais profundo você for, maior será a intenção do milagre que Deus já tem preparado para a sua vida, para a sua história, para a sua realidade. Você vai cavar, não é sobre espada, é cavar. Poxa, mas é um lago, é só cavar. Livro do Esdras, capítulo 1. Ciro escreve uma carta de alforria. E ele diz, todos os escravos estão libertos. Deus no céu dá um decreto. Vai lá, Ciro, escreve aí. Todos os escravos do meu reino podem voltar para as suas nações. Os seus 70 anos, só quem tem fé pega isso aqui. Os seus 70 anos acaba hoje. Repita após mim, seja paciente. E assista o agir de Deus. E o que tem a ver o Salmo 126? O Salmo 126 é de um salmista que a gente não sabe o nome. Anônimo. Mas a gente consegue saber em qual época ele está. É alguém que de repente vai lá, no dia seguinte, para ser açoitado. E quando ele vai ser açoitado, ele está preparado já para receber de repente uma bordoada. Quando ele está preparado para receber, ele acha estranho, ele diz, como assim não recebi? Não, não recebeu não. Por quê? Porque Ciro escreveu uma carta de alforria e você está liberto hoje. Último tópico da minha pregação. E eu falo para você agora, simples. Eu queria que você perguntasse para a pessoa do seu lado, já preparou a caneta? Aí você fala para ela, por quê? Porque você tem que ser grato e escrever um poema para Deus. A sua vitória nem chegou ainda, mas existe um poema para ser escrito. Eu não sei se esse salmista aqui chega em casa
Eu não sei se ele passou para o filho, que o filho passou para o filho, que passou para o outro filho, eu não sei. Mas... vamos improvisar? Continuei. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. É profético para a sua vida isso. E a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Os que semeiam com lágrimas, sem dúvida, voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E então o poema se encerra. Se não tivesse a Bíblia, a história é tão linda, que quando você chega, eu anotei aqui, fiz questão de marcar isso aqui. No ano de 1879, é descoberto o cilindro de Ciro. Aí eu vou falar de maneira profética. Quando você for em Londres... eu acho que você não pegou, vou falar de novo. Quando você for em Londres, aí você chega lá em Londres, no Museu Britânico, e aí você diz: eu lembro de um jovem pastor pregando na Debex São Paulo, falou que aqui tem um tal de cilindro de Ciro. Ela vai olhar para você, ele vai olhar para você e falar: por favor, me acompanhe. Porque após 1945, na ONU, o primeiro ou a melhor declaração de direitos humanos da humanidade é esse cilindro que Ciro escreveu.